Olá, meu nome é Karina Figueiredo, sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, bolsista CAPES, orientanda da professora doutora Maria Tereza Azevedo, linha de pesquisa Poéticas Contemporâneas e sou membro do grupo de pesquisa Artes Híbridas, Intersecções, Contaminações e Transversalidades. O título da minha pesquisa é A Dramaturgia da Luz enquanto potência de criação nos espetáculos Hora Mortem e Céu. Essa pesquisa é uma investigação das possibilidades e potências da luz enquanto camada dramatúrgica em dois experimentos cênicos, Hora Mortem, do Impróprio Coletivo, e Céu, de Volmir Cordeiro. A partir do levantamento de materiais referentes ao processo de criação de ambos os trabalhos, o objetivo é identificar possíveis semelhanças e especificidades e, com isso, analisar o percurso da criação e as propostas de desenho de luz. Com um embasamento teórico que abarca tanto artistas pesquisadores da luz como o conceito de teatro expandido, o intuito é, através de uma pesquisa cartográfica, traçar um olhar para a luz enquanto dramaturgia num experimento cênico. A luz ela tem uma função de tornar as coisas visíveis aos nossos olhos, mas que outras camadas de sentido ela pode disparar? A partir da relação que estabeleço com cada uma das obras, Hora Mortem, em que sou a iluminadora, e Céu, em que fui espectadora, eu me debruço sobre a pergunta: é possível pensarmos em uma dramaturgia da luz? E a partir dela surgem outras. A luz pode estimular a construção dramatúrgica de outras áreas? É possível se contar uma história ou criar um espaço, um lugar com luz? Para desenvolver essa pesquisa, apostamos na prática de pesquisa cartográfica de Eduardo Passos e Regina Barros, que se faz por pistas que orientam o percurso, sempre considerando os efeitos do processo do pesquisar sobre o objeto de pesquisa, o pesquisador e seus resultados. Uma outra autora que nos ajuda a compor essa metodologia é a professora Ludmila Brandão, que, pensando a pesquisa de processos de criação artística no campo das humanidades, numa área de concentração em estudos interdisciplinares de cultura, propõe poéticas de investigação, justamente por defender a impossibilidade da repetição de passos previamente planejados nessas práticas de conhecimento. Nós, até agora, fizemos a leitura e a organização dos materiais referentes ao processo de criação do desenho de luz de ambos os experimentos cênicos, aprofundamos os estudos dentro da noção de dramaturgias em campo expandido, começamos a traçar um olhar para as propostas de dramaturgia da luz dos trabalhos mapeados, analisamos os materiais, criamos uma proposta de divisão dos capítulos da dissertação, em que trazemos no capítulo 1 a noção de dramaturgia em campo expandido, apoiado principalmente nos conceitos trazidos pelo pesquisador José Sanches, articulada com o conceito de teatro expandido de Silvia Fernandes. Isso para introduzir o pensamento da luz enquanto uma camada dramatúrgica. No capítulo 2, nós temos os dois processos de criação, com um olhar mais direcionado para a iluminação dos espetáculos Hora Mortem e Céu, com depoimento dos artistas criadores, materiais de arquivo dos processos de criação. E no terceiro capítulo, discutimos a noção de dramaturgia da luz, apoiadas nas possíveis leituras das duas obras e trazendo as potências de criação a partir da luz. E para a etapa da qualificação, a gente está aprofundando algumas análises dos processos de criação dos espetáculos, finalizando os textos dos dois primeiros capítulos e seguindo na construção do terceiro, em que trazemos um olhar de artistas pesquisadores da iluminação cênica brasileira, discutindo esse tema, com destaque para Cibele Forjaz, Eduardo Tudela e Roberto Gil Camargo. A partir do lugar que a gente se encontra na pesquisa, poderíamos afirmar que existe uma dramaturgia da luz e que esta tem potência para criar diversas camadas de significação num experimento cênico. Ora desenhando o espaço, ora conduzindo o olhar do espectador, ora propondo desvio de olhar, a luz de Hora Mortem promove uma dança entre o que deve ser visto, como deve ser visto e o que deve ser escondido. Ora desenhando, ora criando um ambiente preciso, a luz de Céu promove uma discussão dentro de uma arquitetura social histórica. E utilizando das variedades de instrumentos e suas possibilidades, a iluminação cênica atua através da criação do simples ato de iluminar,
mas também cria sombras, decide o que deve ser visto pelo público, conduz diversos tipos de narrativa, constrói uma dramaturgia. A maneira com que a luz cai, se esvai, se difunde, ao distribuir o visível e o invisível, ao fazer nascer ou desaparecer o objeto que não existe sem ela, é que produz as imagens e sentidos com os quais nos relacionamos. Muito obrigada pela audiência. Qualquer dúvida ou mais informações é só entrar em contato pelo e-mail carinafig.luz@gmail.com. Até mais.